Hoje venho falar do indivíduo com transtorno de personalidade borderline, como lidar na sua relação interpessoal com este tipo de psicopatologia. A todo instante somos afetados por vivências que despertam diversos tipos de emoção. Porém, quem é diagnosticado com o transtorno de personalidade borderline vai de uma emoção a outra com muita facilidade e com uma grande intensidade que muitas das vezes é desproporcional ao facto real. O que é o transtorno de personalidade borderline? No transtorno de personalidade borderline, o indivíduo tem mudanças bruscas de humor frequentes, relações sociais e pessoais instáveis e estado de espírito emocional inconstante. A razão pela qual a pessoa desenvolve o transtorno pode estar ligada a vivências da infância. Normalmente são indivíduos que sofreram algum tipo de transtorno e tiveram uma infância bastante traumática. As relações pai-filho, a própria negligência, o próprio abandono, o próprio abuso sexual, trauma emocional, situações de bullying, chantagem emocional, entre outros. São algumas das razões pelas quais certos indivíduos desenvolvem este tipo de transtorno. Um dos aspectos mais marcantes é o medo do isolamento ou do próprio abandono. Estes indivíduos vivem com medo de serem abandonados, de não serem aceitos ou de ficarem até mesmo sozinhos. Esses medos podem ocorrer em extremo, que algumas situações podem levar ao isolamento. Para evitar que outros o façam, preferem por vezes se afastar das relações e terminá-las antes. Devido ao seu passado traumático, as ações simples e as reações dos outros ao seu redor podem ser interpretadas por eles como sinais de rejeição, negligência e isolamento, deixando-os com raiva sem motivo aparente. Essa raiva muitas das vezes é expressa com alguma intensidade desproporcional à situação real. Estes indivíduos nem sempre têm raiva, por vezes também podem manifestar ansiedade, medo, irritação, insegurança. Tais mudanças bruscas de humor vão tomar difícil a vida social, a própria vida conjugal e profissional. A sensação de vazio é outra característica recorrente deste tipo de transtorno. O vazio torna-se tão intenso ao ponto de não conseguir preenchê-lo com a própria companhia, necessitando e promovendo uma dependência afetiva cada vez maior, causando-se o próprio sofrimento. A maioria dos indivíduos com este tipo de transtorno tendem a entrar em vícios comuns, relações extraconjugais, uso e abuso de drogas, de álcool. Normalmente são feitos para superar o profundo vazio e o sentimento de tristeza que possuem. Sem motivo ou sem razão, estes indivíduos podem tomar ações impulsivas. Não é incomum ver a pessoa entrar num relacionamento e de repente terminá-lo, ou sair do emprego aparentemente estável e de repente ir para outro, ou abandonar também os estudos. É muito comum neste tipo de indivíduos com este tipo de transtorno. A autodepreciação é um problema muito comum nesta psicopatologia. Devido à constante negligência e abuso no início da vida, podem sentir-se indivíduos muito inúteis. A maioria dos pacientes com transtorno borderline tendem a olhar para os desafios e situações atuais através da lente do seu passado traumático. Para eles tudo deve terminar em abuso, em negligência, em algum stress emocional. Sempre tendem a proteger-se contra isso em vez de beneficiarem com a própria situação em si. A autodepreciação, o medo do isolamento e o estado emocional em geral cria alguma instabilidade, podendo levá-los ao suicídio. Algumas tentativas podem ser falsas para atrair a atenção de outras pessoas, enquanto que outras também podem ser bastante reais. Qual o tratamento mais adequado para este tipo de transtorno? Devido ao transtorno causado por esta doença, o acompanhamento psicológico e psiquiátrico é extremamente importante. O processo de psicoterapia é realizado a fim de se reorganizar as vivências do passado e poder dar voz e acolher aquela criança interior magoada, para além de controlar os impulsos e entender melhor sobre o significado dos comportamentos a fim de reduzir o sofrimento e prejuízos nas relações interpessoais e produtividade. O acompanhamento psiquiátrico também é necessário para o cuidado integral dos sintomas e para melhorar o quadro clínico.
Como já dizia Freud, a criança que fomos no passado vai se refletir no adulto que somos. Portanto, fica por aqui e já agora, se fizer sentido, podem compartilhar o canal, ajudando a expandi-lo também.